Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, os versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, o texto do Evangelho de hoje, ainda do Sermão da Montanha, coloca diante de nós a realidade da palavra de Deus. Jesus inicia dizendo: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem entrará no reino dos céus? Quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, colocar em prática a vontade do Pai. E onde é que nós encontramos a vontade do Pai do céu? A vontade do Pai do céu nós as encontramos na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Aí nós encontramos a vontade do Pai do céu. Quer dizer, não é quem chama por Jesus, não é quem chama por Deus que entra no reino dos céus. Não basta só dizer Senhor, Senhor. É preciso, amados e amadas de Deus, muito mais. É preciso colocar em prática a vontade do Pai do céu. Colocar em prática implica entrar no plano da ação. Colocar em prática a vontade do Pai do céu implica entrar no plano das pequenas e grandes atitudes da vida do dia a dia. Colocar em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Continua Jesus: Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos milagres? Amados e amadas de Deus, gente que aparentemente estava com Jesus, gente que aparentemente falava de Jesus, gente que profetiza, gente que diz expulsar demônios, gente que diz fazer milagres. Quer dizer, gente que aparentemente estava com Jesus. Gente que aparentemente estava na comunidade, seguia Jesus. E continua Jesus dizendo: Então eu lhes direi publicamente, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amados e amadas de Deus, gente que aparentemente pensava estar com Jesus, e Jesus diz: Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E aí continua Jesus: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Ouvir estas minhas palavras e as põe em prática. Ouvir quer dizer estar com os ouvidos abertos, por isso ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, colocar em
prática. Colocar em prática, relembro de novo, entra no plano da ação. Quer dizer, viver a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática nas pequenas e grandes coisas da vida, do dia a dia. E quem faz isso é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha implica dizer construir com solidez. Jesus continua, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Quer dizer, construção sólida. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Construir sobre areia é construir sem solidez. Ouviu, não colocou em prática. Homem que constrói sobre areia, quer dizer, a sua construção não tem solidez, a sua construção não tem firmeza. Então caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quer dizer, casa ruiu, porque construída sobre areia, porque construída sem solidez. O evangelho se conclui quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ensina com autoridade. O seu ensinamento é um ensinamento com autoridade. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esta palavra de Deus nos ajude hoje a construirmos com solidez, a ouvirmos a palavra de Deus, a sermos ouvintes da palavra de Deus e a sermos praticantes da palavra de Deus nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. Não só homens e mulheres que dizem Senhor, Senhor, mas homens e mulheres que colocam em prática a vontade de Deus nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.